Uma fina camada. Esse pequeno planeta azul como nenhum outro conhecido tem mais uma coisa que nenhum outro planeta conhecido tem: vida. E tanto o azul quanto a vida estão na Terra por causa de uma fina camada que envolve o planeta. É a atmosfera, que contém o ar que respiramos. A 500 quilômetros da superfície da Terra, já é possível encontrar seus sinais na camada chamada exosfera. Abaixo existe outra camada com muitas partículas elétricas e altas temperaturas, a ionosfera, que nos protege dos mortíferos raios cósmicos. É aí que ocorre o belíssimo fenômeno da aurora boreal. Mais abaixo, na mesosfera, se formam as estrelas cadentes, meteoros que se incendeiam pelo atrito com o ar. Na estratosfera se encontra a camada de ozônio, que filtra a radiação ultravioleta letal à vida. Só bem mais perto da superfície da Terra encontramos a parte da atmosfera onde pode existir a vida e onde está o ar que respiramos, a troposfera. É uma camada mesmo muito fina. Se a Terra tivesse 1 metro de altura, a parte respirável da atmosfera teria menos de 1 milímetro de espessura. Não é à toa que para escalar o Monte Everest com seus 7 quilômetros de altitude, os alpinistas precisam levar oxigênio para respirar. Poucas são as espécies que vivem ali. Ao contrário, em altitudes menores, como as ocupadas pelas densas florestas tropicais, a vida prolifera de forma exuberante. Se fôssemos reduzindo nosso tamanho em milhares de vezes, enxergaríamos as gotículas de água que formam a neblina. Mais algumas milhões de vezes, e a redução nos permitiria perceber as moléculas que formam o ar. 78% do ar são compostos por um gás inerte, o nitrogênio. O oxigênio que os seres vivos respiram representa pouco mais de 20% da atmosfera. Os chamados gases nobres, como o argônio, o hélio e o xenônio, formam menos de 1% do ar. O gás carbônico compõe menos de 0,04%. E mesmo assim, se essa pequena quantidade aumentar muito, poderá afetar o clima e a vida na Terra. Há ainda uma porção ocupada por água em forma de vapor, que varia de acordo com o clima local, a hora do dia e o ambiente em que se encontra. Quando sua concentração aumenta ou o ar esfria, a água se condensa e se precipita na forma de sereno, chuva, granizo ou neve. Mas nem sempre a atmosfera foi assim. A história do universo começa com uma grande explosão. O Big Bang. Formam-se galáxias, entre elas a Via Láctea. É ali que vai surgir o nosso sistema planetário, em torno de uma pequena estrela, o Sol. Depois de milhões de anos de resfriamento, a crosta da Terra foi se formando. As rochas fundidas e as erupções vulcânicas expeliam diversos gases que deram origem a uma atmosfera primitiva. Era basicamente composta por gás carbônico, óxidos de enxofre, nitrogênio e vapor d'água. Mas houve um fato decisivo nessa história, que mudou o destino do nosso planeta para sempre. O surgimento dos primeiros seres vivos. Entre eles, algas primitivas capazes de realizar a fotossíntese,
uma reação química induzida pela luz do Sol que produz a matéria viva e o oxigênio na forma de gás. O sucesso desses novos seres inunda a atmosfera primitiva com o oxigênio e grandes transformações passam a ocorrer no planeta. Os oceanos se enchem de algas e organismos aquáticos. Surgem florestas gigantescas, dinossauros e enormes insetos. Acumulam-se imensos depósitos de matéria orgânica contendo muito carbono, que ao longo dos milênios deram origem às reservas de carvão mineral, turfa, petróleo e gás natural. A água é um dos componentes mais fascinantes da atmosfera. Ela varia sua quantidade no ar de forma muito rápida e é fator determinante para o clima do planeta. A água se move o tempo todo pela atmosfera. Sobe em forma de vapor e desce em forma de chuvas, tempestades ou nevascas. Mas os fenômenos mais impressionantes são os que vêm do movimento do ar sobre a Terra, como os furacões e tufões. O ar e as partículas de água em movimento geram eletricidade. Com ela aparecem os raios e os trovões. E depois, em silêncio, um dos maiores espetáculos da natureza. Este mesmo ar que abriga as tempestades sustenta o voo das aves e de uma infinidade de organismos vivos. Minúsculos ácaros e esporos são transportados pelos ventos, que também carregam o pólen e as sementes, que vão garantir a perpetuação de um grande número de espécies de plantas. A natureza criou mecanismos muito engenhosos e sofisticados para usar a força dos ventos, e isso inspirou o homem. Desde a antiguidade, um sonho humano é o de voar e percorrer a fina camada à maneira dos pássaros. De Bartolomeu de Gusmão à NASA, o homem foi aos poucos dominando os ares e percorrendo o mundo em distâncias cada vez maiores e vencidas cada vez mais rápido, até que consegue o inusitado: ser mais rápido que o som. Sem o ar, não haveria música nem nada para se ouvir. É pelo ar que o som se propaga em ondas que podem ser muito pequenas, a ponto de o ouvido humano não captar. Ou tão longas que sua vibração faz tremer as paredes. Até mesmo a imensa explosão solar, que equivale ao estouro de várias bombas atômicas, é totalmente silenciosa para nós. Não há ar entre o Sol e a Terra para trazê-la aos nossos ouvidos. Pelo ar, os sons que a natureza produz cumprem tarefas sofisticadas. Funcionam como radar para morcegos se guiarem na escuridão das cavernas. Demarcam territórios. Avisam do perigo. Pedem alimento. E até atraem o sexo oposto. Mas, além de muita informação sonora, o ar também transmite informações químicas. Flores podem emitir um odor de mel para atrair abelhas, ou de carne podre para atrair moscas varejeiras. Tudo isso para sua polinização. Substâncias como os feromônios são secretadas e transmitidas pelo ar entre insetos de uma mesma espécie. É a forma mais segura de um pequeno inseto encontrar seu parceiro na época reprodutiva. O olfato tem significados variados para os animais.
serve para localizar um alimento ou uma caça, marcar território, reconhecer amigos ou o seu dono. E o homem soube muito bem se valer da transmissão de mensagens químicas pelo ar. Desde a antiguidade, a humanidade nunca deixou de usar o movimento do ar como forma de energia. As embarcações à vela já eram usadas pelos chineses há milhares de anos. E hoje a tecnologia já permite o uso de grandes velas de tração de transatlânticos. Da engenhosidade humana surgiu uma infinidade de máquinas movidas pelo ar. O mundo parte agora para a geração de energia elétrica por usinas eólicas. As máquinas a vapor e os motores a gasolina, diesel ou álcool geram movimento por causa da expansão de gases nos pistões. E sem a mistura com o ar, não haveria a queima dos combustíveis que movimentam os motores. O ar move o mundo. Não é só a energia que o homem aproveita do ar. Os gases que o compõem podem ser separados para um sem número de atividades humanas. A mais importante de todas: salvar vidas. Separar os componentes do ar requer muita tecnologia. Primeiro, o ar é levado ao estado líquido por resfriamento, até algo próximo dos 200 graus negativos. A partir daí, elevando-se gradualmente a temperatura, os gases são separados conforme chegam ao seu ponto de ebulição. A do nitrogênio é de 198 graus negativos. A do argônio é de 186 graus negativos. E a do oxigênio, 183 graus negativos. Já o gás carbônico, muito utilizado em refrigerantes, é obtido na indústria química e petroquímica. O homem muitas vezes esquece que o ar é, antes de tudo, uma fina camada. E não se dá conta da enorme variedade de agressões que a atmosfera sofre todos os dias. Partículas sólidas e gases de todo tipo invadem o ar. Alguns poluentes podem alterar a camada de ozônio na parte alta da estratosfera. Com a redução do ozônio, aumenta a radiação ultravioleta, que afeta a maioria das formas de vida e provoca o aumento das doenças de pele. Certos gases têm a propriedade de reter o calor do Sol na atmosfera e aumentar a temperatura da Terra. É o chamado efeito estufa. Um dos gases que mais contribuem para o efeito estufa é o metano, produzido pela decomposição de resíduos e pelo sistema digestivo dos ruminantes. Também o gás carbônico, que é essencial para a vida, provoca o aquecimento do planeta quando em excesso. O calor leva ao derretimento das geleiras e das calotas polares e provoca o aumento do nível do mar. Em algumas regiões, o calor causa o aumento das áreas desérticas e das secas. Em outras, a intensificação das tempestades e das enchentes. A terra seca, esquenta. A fina camada poderá não suportar mais tantos impactos. Sem sua delicada atmosfera, a Terra se tornaria de novo apenas uma esfera de rocha, sem vida. Cuidar da nossa fina camada é, antes de tudo,
cuidar da nossa própria vida.